Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Cara, eu acho que eu já comentei com vocês que existe toda uma conspiração, né, para controlar a massa, inclusive a massa dos revoltados, dos manifestantes, dos protestantes aqui no Brasil. Se você tem uma ideia de se revoltar contra o governo, a ideia dos caras é controlar você, inclusive transformando você em uma ameaça. E para isso eles vão distorcer algumas leis. Então eu já comentei com vocês em outros vídeos, né, sobre uma lei antiterrorismo que pode ser usada contra o povo comum aqui no Brasil. Algumas outras leis que vêm a complementar essa conspiração, esse plano deles de controle de massa, né, que vem sendo colocado em prática, né, vez por outra, um passo de cada vez. E é um assunto tão importante, né, que merece maior destaque, só que o YouTube, a plataforma, censura quando você cita essas palavras. Terror, terrorismo, antiterrorismo. Automaticamente você leva uma censura, então você não pode falar. Então eu comentei em vídeos anteriores e acabei não dando o legítimo destaque nas ações desses caras para evitar, né, um strike, para evitar, né, uma desmonetização, mas não adianta. O YouTube dá um jeito, né, o controle do sistema procura uma forma de deixar você sempre, né, numa parte obscura, sem entender o que está acontecendo. Mas o assunto é muito importante. Sabe por quê? Porque é uma ameaça real. Porque, como eu acabei de falar, o plano está em andamento. Cada detalhe a seu tempo, principalmente quando você não está percebendo o que está acontecendo. Agora, dia 15 de outubro de 2018, o presidente Temer, né, no decreto presidencial, cria uma força-tarefa de inteligência para combater o crime organizado. Olha que lindo! Força-tarefa de inteligência, FTI, que é composta por indicação, né, de alguns membros, né, da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, o setor de inteligência do Exército, né, das Forças Armadas, a Polícia Federal, a Receita Federal, ou seja, tudo pessoas que têm um poder, né, digamos assim, de coação maior. E sempre aquela questão da indicação me incomoda muito. Já vejo que tem sacanagem aí. Indicação. Quem é que indica quem? Por quê? Qual o critério utilizado para esse ou aquele ser selecionado para participar da força-tarefa? E os órgãos, as esferas que vão ceder membros para essa FTI, o poder deles, né, de monitoramento da sociedade é muito grande. Eles têm um controle real, né, do que você fala na rede social, um controle real da sua vida profissional, da sua vida pessoal. Eles sabem o tempo todo o que você está fazendo. Você junta tudo isso numa força-tarefa e deixa os caras trabalhar. Aí eles vão combater o crime organizado. Nossa, que lindo, maravilhoso. Ó. O governo está fazendo alguma coisa para combater o crime organizado. Mas espera aí, crime organizado, né, é legal, é útil, é necessário. Então tem até o apoio popular em torno disso. Mas será mesmo? Porque eu sempre pergunto para você, né, quando eu escuto alguém falando, vou dar arma para o cidadão de bem. Eu vou combater o crime organizado. Quem é o cidadão de bem? Quem é classificado como o crime organizado? Quando até hoje eles não conseguem entender que esses partidos políticos são facções criminosas organizadas. Isso eles não reconhecem, nunca. Mas na instituição, né, tem que ter previsto lá que o crime organizado tem que ser combatido, né, porque o Brasil está vivendo um momento de violência e tal, instabilidade, de segurança. Vamos fazer isso agora. O Temer, através de um decreto, criou essa força-tarefa. O problema aí, cara, é a palavra crime organizado. Tem alguma coisa, o golpe vem através disso. Ele tem o seu apoio, ele tem a sua passividade sobre o assunto, né, porque ele cita crime organizado, só que você não entende direito, né, que existe um plano de manipular, distorcer a visão sobre crime organizado, inclusive pela lei. Eles vão falar para você assim, vamos combater organizações criminosas que ameacem o Estado, as suas instituições, né, digamos assim. Isso é para proteger a soberania do povo. A ideia dos caras aqui, está disfarçado e você não percebeu, é que dissimular o que está por trás, né, da palavra crime organizado, organização criminosa, né, é transformar você no potencial criminoso. A qualquer momento você pode ser considerado um criminoso, inclusive um terrorista. Eu já comentei isso aqui. Eles podem considerar você um terrorista de acordo com as suas ações. É só distorcer a lei, cara. E aí você vai ser tratado como uma ameaça ao Estado. E o Estado está usando algumas ferramentas e tem um poder, inclusive o apoio, né, da população para fazer o que quiser com você. Em uma lei anterior a esse decreto, o Brasil já tinha tipificado, digamos assim, o que é necessário para você manter o ordenamento jurídico, você tem que tipificar, explicar o que é considerado como crime organizado. Acontece que nessa lei, né, anterior aí, essa visão deles de crime organizado, está lá também uma visão, né, sobre
organização criminosa e organização terrorista. Na visão deles são coisas parecidas, semelhantes e têm que ser tratadas da mesma forma. Uma organização terrorista necessariamente tem que ser tratada como uma organização criminosa. Isso é correto na sua visão. O problema é que vai estar ali descrito que na organização criminosa, né, tem algumas coisas. Qual que é a ideia dos caras? Ameaçar o Estado, a instituição, propor, né, ações fora da lei. E a organização terrorista vai um pouco além. Então ficou claro para você que a organização terrorista é considerada uma organização criminosa. E sobre organização terrorista? Né, como que você tipifica isso daí? Onde está escrito? Tem uma lei antiterrorismo. Acho que é de 2016. O cenário era aquele cenário de eventos grandes que teve aqui no Brasil, no caso Copa do Mundo, Jogos Olímpicos. Então eles precisavam deixar a população mais tranquilizada, principalmente a população, a sociedade internacional. O Brasil, que não tinha uma lei antiterrorismo bem definida, agora tinha. Inclusive, com essa lei eles tinham as ferramentas para combater. A ideia de publicar essa lei foi coagir, ameaçar, deixar o pessoal meio na segunda de tentar alguma coisa relacionada ao terrorismo aqui no Brasil, para ganhar repercussão mundial. Então, para impedir isso, eles tiveram as ferramentas necessárias através da lei antiterrorismo. Lá está descrito que ações terroristas são ações extremas, com a ideia de causar o terror, essa é a ideia de terrorismo, e sempre utilizam aquelas palavras como atentado, sabotagem, tudo muito ligado ao terrorismo. Então, pode ser considerado uma organização terrorista, aqueles que provocam o terror com ações terroristas, ou seja, ações extremadas de violência, de uso da violência inclusive, mas está escrito nessa lei antiterror que, lá no seu parágrafo 2, se eu não me engano, que a motivação tem que ser necessariamente de xenofobia, discriminação, preconceito, sobre questão de raça, cor, etnia, religião. E atenção aqui, que eu quero destacar para vocês, estou colocando aí, artigo 2, parágrafo 2. Não se aplica a conduta individual e coletiva, da ação como em si, quando é de uma pessoa, ou seja, manifestação política não é questão de terrorismo. Movimentos sociais não é uma ação terrorista. Sindicais, religiosos, e assim os atos em si, como contestar, criticar, promover aqueles protestos, aquelas manifestações, ou apoiar inclusive um protesto desse aí, nada disso pode ser considerado uma ação terrorista. Porque a ideia desses movimentos aí, quando estiver ligado à defesa de direitos, e inclusive garantias e liberdades constitucionais, é legítimo o povo agir dessa forma. Então o povo pode se manifestar, o povo pode criticar, pode protestar contra o governo, desde que ele se sinta ameaçado dentro dos seus direitos e liberdades constitucionais, previstas em Constituição. Então isso não é considerado como ato terrorista. Agora presta atenção aqui comigo, na sequência de todas essas leis aí, essas intenções, agora em outubro, o decreto do Temer instituindo essa FIT, que é a força-tarefa para combater, digamos assim, o crime organizado, e você percebeu que terrorista é crime organizado. Só que você está protegido na sua manifestação porque não é considerado um crime organizado nem um crime terrorista. Você não está fazendo num protesto, numa manifestação, não é uma ação terrorista. Apesar de que tem alguns deputados, até candidato a presidente, dizendo que o movimento social é crime terrorista, ele vai mexer na Constituição se precisar para garantir isso. É o Bolsonaro declarando, já falou. Que MTST, MST invadindo a questão das ocupações e tal, que está previsto em Constituição, que o patrimônio privado deve exercer uma função social, e caso não ofereça essa função social, ele pode ser retomado para quem precise, e aí as ações do MST e do MTST partem com base nesse princípio constitucional. Bolsonaro é contra isso daí, inclusive já falou de mexer na Constituição. Agora, com o decreto do Temer, dando essa liberdade de ação, criando essa força-tarefa, e isso vai favorecer o próximo presidente, porque o Temer já está saindo, tem um outro PL, se eu não me engano, é um PL chamado 5065, e tem até um caráter de urgência com a assinatura de alguns deputados, que tenta trabalhar essa questão do artigo 2, do parágrafo 2 da lei antiterrorismo. Como? Eles querem detonar o que está escrito lá a respeito do o que é considerado ato terrorista. Porque nesse parágrafo eu descrevi para vocês que manifestações e protestos são legítimos do povo. Então não é considerado um ato terrorista.
não pode ser considerado, né, uma organização terrorista e, consequentemente, uma organização criminosa que seria combatida pelo governo. Tem até a força-tarefa pronta para isso. Então, o que eles querem é distorcer o que está escrito ali. Eles vão desvalidar o parágrafo 2. Né? A partir de agora, está fora, suprimiu o parágrafo 2. Então não tem mais nada explicando ou protegendo você, né, dizendo que uma manifestação, um protesto, né, que seja legítima, popular, uma crítica ao governo, né, uma insatisfação do povo, né, contra, ou uma declaração até por rede social, né, contra o governo, nada disso pode mais ser desconsiderado como uma ação terrorista. Ou seja, pode sim, de acordo com a interpretação de quem estiver aplicando a lei, ser considerado uma ação terrorista. E aí você se enquadraria numa organização criminosa, com os agravantes de terrorismo, né, de conteúdo terrorista, e poderia ser combatido por essa força-tarefa que já está pronta, ou está ficando pronta agora. A ideia de transformar tudo em uma possível ação terrorista, né, fica ali contido na alteração que eles querem fazer no parágrafo 2 da lei antiterrorismo, né, que mostra o que não é uma ação terrorista, né, que a partir de agora vai ser considerado como uma ação terrorista qualquer ação que tenha uma motivação ideológica, política, social, desde que tenha a intenção de coagir as autoridades, ou seja, se manifestar contra o poder público. Isso não pode mais. Ou seja, tudo a partir de agora que for contra o governo, de acordo com esse PL, a urgência aí, pode ser considerado um ato terrorista. E você pode ser um terrorista. Se você estiver participando da manifestação, estiver dentro do protesto, ou estiver dando apoio, ou estiver fazendo alguma publicação em rede social, né, para dar destaque a essa manifestação, né, para mostrar que você é a favor dela, você pode ser considerado um terrorista. Entendeu? A ideia desse negócio é ameaçar, é coagir a população a ficar quieta. É assim que o governo pretende se proteger. Porque eles sabem que os planos dos caras lá na elite, no governo, né, vão massacrar cada vez mais o povo. Isso vai gerar reação popular. E essa reação popular vai começar através de protestos, manifestações, demonstrações públicas de insatisfação, inclusive utilizando as redes sociais para mostrar que você está criticando a posição do governo. Então ele vai te ameaçar. Ele vai falar que você pode ser considerado um terrorista se você continuar com isso, se você participar de algo assim. E aí vai ser tratado como uma ameaça à soberania, uma ameaça às instituições. E eles usam aquelas palavras como sabotar, atentado e ocupação, né, de maneira bem distorcida, porque fica de uma maneira ampla. Né? Ocupação, um protesto em via pública é uma ocupação. Uma manifestação numa praça é ocupação de via pública. Pode ser considerado um ato terrorista. Uma publicação na rede social apoiando, né, um protesto pode ser considerado um ato terrorista. Está entendendo, né, o conteúdo e as ideias do governo, o objetivo deles? Você não vai mais poder se manifestar contra o governo. A ideia dos caras é isso. Então vem de pouco a pouco, lei após lei, melhorando o esquema para você ser pego lá na frente, né, e está tudo previsto em lei com o seu apoio. A sua passividade, né, a sua falta de interesse nesse assunto, né, e as leis foram sendo propostas e sendo votadas e aprovadas com o deputado que você elegeu, né, e vai ficar tudo bem. Porque olha só a ameaça que a gente tem nesse momento, dessas coisas tudo se concretizarem mesmo. A bancada conservadora que está se formando cada vez maior no Congresso. Né? Enchendo lá de deputado do PSL, do Bolsonaro, enchendo de deputado evangélico, de deputado ruralista, que esses caras que estão por trás desse plano. Porque esses caras que fazem a merda toda, né, e depois não querem que o povo reaja. É muito perigoso o que eles estão fazendo. É muito perigoso pra gente, porque eles vão usar a lei contra a gente. Censura esse vídeo aí, YouTube, porque eu peguei pesado e falei a verdade pra vocês. Agora cabe a você saber se você entendeu ou não. Se você quer reconhecer esse perigo ou não. Valeu.